Olá, tudo bem? Esta semana eu entrevistei o ex-governador Antony Garotinho. Antony Garotinho, que foi simultaneamente à sua carreira de político, ele foi um radialista de grande popularidade e sempre fazendo denúncias, além de ter a sua assistência, fazia assistência, programa assistencial, também fazia denúncias, e denúncias bastante pesadas. Depois teve o blog também, o chamado Blog do Garotinho, com muitas denúncias, e agora ele faz essas denúncias na página dele no Instagram. Bom, são sempre denúncias muito pesadas. Talvez seja por isso que Garotinho hoje ele se desloca com a segurança de 6 pessoas. São 6 policiais que fazem a segurança dele. Porque as denúncias, como disse, são contundentes. A última delas é a de que o ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, ele estaria se sentindo abandonado e estaria disposto a fazer delação. E a delação dele atinge o coração do governo de Cláudio Castro e do próprio governador Cláudio Castro, segundo o Garotinho. Ele disse que a corrupção no governo de Cláudio Castro se tornou uma epidemia. O Cláudio Castro, ele fez, como se sabe, ele ordenou uma operação policial que foi uma verdadeira chacina, com 121 mortos, pelo menos 121 mortos, 4 policiais, inclusive. E esta operação ela foi feita depois que o Comando Vermelho, que é uma quadrilha de traficantes, o crime organizado de traficantes, não só de traficantes, também de ocupação de território, o Comando Vermelho foi exposto né, na sua vinculação, relação com políticos e com autoridades do governo de Cláudio Castro. Garotinho, ele fez uma declaração muito dura nessa entrevista. Ele disse que existe um pacto entre o governo do Estado e o Comando Vermelho. Pelo menos existia esse pacto. Só que tudo isso foi abalado por uma operação comandada pela Polícia Federal, que é a Operação Zargum. Essa operação foi agora, setembro de 2025, resultou na prisão do deputado estadual TH Joias e também de um assessor da Assembleia Legislativa e de outras pessoas. E o TH Joias, a investigação mostrou a relação que ele tinha com autoridades do governo Cláudio Castro. Por isso que chegamos à operação. É por isso que eu digo a você, a operação, ela não pode ser explicada pelo fim, ela tem que ser explicada do início. O que gerou essa operação? A impunidade, o pacto com o crime e os governantes desmoralizados de terem um representante do tráfico dentro do palácio conversando ali, o secretário. Mas justiça seja feita. Ele não é o único. E aí eu cobro do poder público que está acima do estadual a postura do seguinte: não vamos parar no TH Joias. Porque parar no TH Joias é um prêmio ao crime do Rio de Janeiro. O Alessandro Pitombeira Carracena, por exemplo, que também foi preso. Ele foi secretário de esportes, ele também teve um cargo na Secretaria da Casa Civil, e ele foi secretário de Defesa do Consumidor, TH Joias, tudo isso no governo de Cláudio Castro. Então não é exagero dizer que Cláudio Castro ele empoderou o Comando Vermelho. Nossa, mas essa informação é muito grave. Ora, vamos então aos fatos. O TH Joias
ele foi acusado de lavar dinheiro para o Comando Vermelho em 2017. Ele faz joias para celebridades, mas foi acusado e era investigado por isso. Chegou a ser preso por lavar dinheiro para o Comando Vermelho. E o TH Joias era o segundo suplente na Assembleia Legislativa. Isso na chapa do MDB. Então, quando foi em maio, agora, de 2024, né? 27 de maio de 2024, o pai do deputado Tony de Paula, que tem criticado muito o Cláudio Castro, né, por conta dessa operação, ele que é de direita, o Tony de Paula, o pai dele, que também se chama Tony de Paula, morreu. Ele era deputado estadual, o Otônio de Paula, pai. Ele morreu com um câncer no fígado. E quem era o primeiro suplente do MDB? Rafael Pisciani. Quem era Rafael Pisciani? Ou que função ele ocupava, que cargo ele ocupava? Secretário de Esportes do Cláudio Castro. O que acontece? O Pisciani toma posse como primeiro suplente, fica alguns dias na Assembleia, e aí o Cláudio Castro o nomeia, o traz de volta para o governo do Rio de Janeiro na função de secretário de Esporte e Lazer. Com isso, ele realiza o sonho deste que está preso por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que é o TH Joias. Portanto, foi o Cláudio Castro que colocou na Assembleia Legislativa, com essa movimentação que ele fez, trazendo de volta o Pisciani, colocou um lavador de dinheiro, vendedor de armas para o Comando Vermelho. E que tem uma relação com o Comando Vermelho que, como apurou a investigação, como apurou a Polícia Federal, uma relação de muita intimidade, sexual mesmo. Ele vende armas, ele vendeu fuzis para outras armas, inclusive fuzis, né, para o Comando Vermelho, lava dinheiro através do ouro e fez e tem também essa relação pessoal com um dos líderes do Comando Vermelho ali na Baixada Fluminense, que é justamente o Gabriel Dias Oliveira, que tem por apelido Índio do Lixão. Esta imagem que você está vendo é na casa do Índio do Lixão. O TH Joias, deputado, tinha sido deputado, ele está se masturbando enquanto toca na coxa do Índio do Lixão. É uma relação sexual. A polícia encontrou também mensagens entre eles, também de grande intimidade. O Índio do Lixão comprava armas do TH Joias, como esse fuzil. Testou o fuzil, os dois juntos. Pois os dois também foram vistos outras imagens, que é do circuito interno da casa do Índio do Lixão, mostra o TH Joias ali na casa deste líder do Comando Vermelho. E, ao mesmo tempo, o deputado ligado ao Comando Vermelho, que, como eu disse, foi colocado na LERJ por conta de um movimento, uma manobra, claro, do governador Cláudio Castro. Então, ele aparece nas atividades de campanha, atividades do governo, né, atos do governo Cláudio Castro, e também com o comandante da Polícia Militar, como disse o garotinho na entrevista. Enfim, o Comando Vermelho efetivamente foi empoderado.
Agora, por que então explica essa operação, esse banho de sangue? O que explica esse banho de sangue no Alemão e na Penha, que são áreas, territórios controlados pelo Comando Vermelho? O ex-governador Garotinho, que foi também secretário de Segurança Pública, ele tem algumas hipóteses, como ele disse na entrevista. O governo permitiu a expansão do Comando Vermelho, tem um pacto com o Comando Vermelho. Por que ele faria essa operação agora? Bom, aí você tem 3 possibilidades. Eu não posso cravar porque eu quero ver o desfecho. A primeira, a prisão do TH. Né? A prisão do TH é uma quebra de compromisso. Né? Segundo, a briga entre o Rodrigo Bacelar e o governador. Mas você vai dizer, mas o que essa briga tem a ver com aquilo ali? O Comando Vermelho, ele lava dinheiro nos postos de gasolina de um empresário aqui do Rio de Janeiro, que eu estava até há poucos dias proibido de falar o nome dele. Agora o Supremo Tribunal Federal me autorizou, né? Me liberou para falar o nome dele. Pode falar, ele, então. Fernando Trabalho. Fernando Trabalho. Ótimo. Fernando Trabalho. Esse cidadão, ele controla o setor de lixo no Rio, a maioria das prefeituras faz coleta de lixo com ele, né? E ele tem uma rede de postos de gasolina, onde o dinheiro do Comando Vermelho é lavado ali. Ele foi o maior contribuinte da campanha do Cláudio Castro. E quem foi advogado dele quando ele esteve preso, por uma denúncia que eu fiz, que ele montou uma empresa em nome de um morto, o advogado dele foi Rodrigo Bacelar, que é advogado. Então, essa briga pode ter desencadeado uma crise entre os dois. E uma terceira hipótese, que para mim é a mais real, né? Ou pode ser um pouco das 3, a seguinte: por motivos que não são necessários contar aqui, porque seria até uma deslealdade, porque envolve questões pessoais, né? Teve uma crise aí do governador que o Rodrigo Bacelar resolveu, né? E a pessoa que ficou responsável, né, por administrar esses recursos resolveu abrir o bico. E o Rodrigo Bacelar disse o seguinte: olha, se ela abrir o bico, eu não vou sozinho, eu levo você. Só que um negócio de família, sabe? Sim, eu estou imaginando que seja. Mas... E ele falou, eu levo você, no caso, o governador, é isso? Exatamente. Eu não vou sozinho. Aí mandou um deputado, né? E isso tem um depoimento, você falou? Tem um depoimento, isso formalizado? Não, claro que não. Esse tipo de coisa não tem depoimento, tem evidência. Espingado de algum inquérito, algo assim. Não, o que ocorreu foi o seguinte: eu contei essa história no meu blog. Não é blog, é minha página no Instagram. Ele entrou na justiça contra mim, o governador. Eu pedi a sessão da verdade. Minha advogada foi lá e apresentou. Na semana em que até a audiência, ele desistiu. Ele desistiu? Desistiu, por escrito. O escritório que defende. Isso está no seu Instagram? Isso está no seu Instagram? Pode entrar, tem lá a procuração assinada pelo advogado dele. Cláudio Bonfim de Castro, prevente seu advogado, escritório de desistiu. Não, a história que gerou o processo, que gerou a ação, que ele desistiu, está contada lá ainda, ou você teve que tirar isso? Não, a história eu contei antes, quando eu disse que o Rio tinha uma nova rainha das quentinhas. Você vai acabar me entrando no assunto que eu não queria entrar. A rainha das quentinhas é porque tinha lá atrás o... Mas tem de novo. É outra mulher, não é a mesma, né? É outra rainha.
É outra rainha, claro. Né? Ah, Você deve imaginar quem é, não vou falar aqui. eu vou atrás Não disso. vou falar, não é por receio nenhum, não. Não, vou falar até por uma questão de. E quando eu botei a foto, foi um escândalo. Né? Você Aí tirou no chorou. Instagram a foto, tá no Instagram. Ó, Tá no ah, Instagram, ou você tirou a postagem lá? não, Tá no não, a Instagram, postal está lá. tá Eu lá. tirei a foto só dela. Deixei só a foto do Rodrigo. E a história está contada lá. Aí, por causa da história, ele entra na justiça. Aí eu peço a exceção da verdade para comprovar aquilo que eu havia dito. Ele vai desistir da ação. O Bacelar, que te processou, Rodrigo Bacelar. Não, o Cláudio. O Cláudio. A rainha, então, é ligada ao Cláudio, não ao Bacelar. É É, isso. é isso. Né? É isso. Entendeu? Isso passa a ter interesse público, porque tem. Isso respinga em questões da administração. Quando você fala da rainha das quentinhas, é porque deve ter algum tipo de favorecimento, algum tipo de. Né? Você faça uma conta simples comigo. Você e os telespectadores da TV 247. São 45 mil presos no Rio. Uhum. Eles têm direito a 4 ou 5 refeições, das quais 2 são quentinhas, almoço e janta. Então são 90 mil quentinhas por dia. Nossa. Se um empresário generoso, querendo agradar o governador, alguém da família do governador, der R$ 1 por quentinha, são 90 mil reais por dia. Por dia. Esse é o tamanho da propina. E é um fornecedor que tem. Você está falando que o fornecedor Não, não, não. era o Não, não. Arthur, não é isso? Não, 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 não. Não, não é um fornecedor. Eu estou dizendo que eu sei, aquilo é um cartel, composto de algumas empresas. Eu estou dizendo, se o fornecedor, né, quiser dar R$ 1 por quentinha, são 90 mil reais por dia. Por dia. Esse é o tamanho da propina. Por dia. E não tem sábado, domingo, feriado, que o preço tem que comer todo dia. Você multiplica 90 mil vezes 365 dias. Ah, garotinho, como é que você sabe disso? E por que você pediu a exceção da verdade? Como é que você vai provar? Um fornecedor não quis participar. Tiraram ele. Ele veio e me conta a história. Eu digo, você põe no papel? Põe. Então, bota no papel. Ele botou no papel, eu contei a história. Contei a história, eles entraram na justiça, achando que iam me arrebentar. Quando souberam que eu sabia do assunto, aí desistiram. E o papel é um depoimento que está em cartório, provavelmente, é isso? Não foi para você. Está comigo, está comigo. Você tem esse Tá documento, é uma assinado. cópia desse documento, assinado por ele. E eles desistiram porque sabem que o cara que falou é verdade. E Claro. ele estava disposto a falar no Ministério Público. Eu falei, se der problema, você vai ao Ministério Público. E tudo isso, por trás de tudo isso está a corrupção. Isso segundo o garotinho. Corrupção que não envolve só as informações sobre operações policiais. Tem um outro personagem que é secretário do Cláudio Castro, que é o Gutenberg Fonseca, que ocupa a Secretaria de Defesa do Consumidor. Agora surgiu uma outra informação de um depoimento, né, o próprio depoimento do Carracena, né, que está preso, e também mensagens que foram localizadas pela polícia. Gutenberg foi árbitro de futebol, inclusive árbitro da FIFA. Depois deixou a FIFA. Foi acusado como árbitro de manipular resultados ou de atender a resultados, prejudicar times, e acabou deixando até o quadro da FIFA e teve uma polêmica com a Federação de Esportes, Federação de Futebol. E a quem o Gutenberg Fonseca é ligado? Flávio Bolsonaro. Então você vê nesta foto, que foi num evento lá no estado do Rio de Janeiro, você vê o Flávio Bolsonaro
o Gutenberg Fonseca e o T.H. Joias. E também não é segredo para ninguém que ele se tornou secretário por indicação do Flávio Bolsonaro, numa aliança que ele manteve com o Cláudio Castro, uma aliança selada entre ele e o Cláudio Castro. Então, é importante apurar todas essas informações, eu estou trazendo à tona algumas delas, mas a polícia tem que fazer essa investigação e verificar se essa ação hoje dos governadores de direita, de extrema direita, tentando derrubar, desfigurar a lei antifacção, uma lei apresentada pelo governo federal, é preciso ver se não estão os governadores, o Cláudio Castro, inclusive, por conta dessas vinculações, não estão atendendo a interesses do crime organizado. Eles apoiam o deputado Guilherme Derrite, que é ligado a outro governador de extrema-direita, que é o Tarcísio de Freitas. Eles apoiam como relator do antifacção, desse projeto de lei antifacção. E o que nós sabemos que o Guilherme Derrite tentou, no primeiro momento, tirar poderes da Polícia Federal. Ora, tirar poderes da Polícia Federal atende ao crime organizado, porque a Polícia Federal foi quem comandou ou coordenou a operação que levou à prisão de T.H. Joias, que se tornou deputado por conta da manobra do Cláudio Castro, levou à prisão também de outro secretário, ou de um secretário do Cláudio Castro, que é o Alessandro Pitombeira Carracena. Os dois ali participavam de atos do governo, cerimônias do governo, inaugurações do governo. Claro, ele era secretário do Cláudio Castro, preso porque recebeu dinheiro do Comando Vermelho. E agora surge também mais uma denúncia, que é a do Gutenberg Fonseca. E na Assembleia Legislativa de uma outra pessoa que era ligada ao Carracena, que é o assessor Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, que foi preso com dinheiro vivo no carro e depois tentou encontrar ou contar uma versão mentirosa para a polícia com a ajuda do próprio Carracena. Portanto, o que nós estamos vendo é que o Comando Vermelho está, e não é exagero dizer isso, infiltrado no governo de Cláudio Castro por ações dele próprio, nomeando os secretários. E o Gutenberg Fonseca, que foi nomeado por conta da aliança com o Flávio Bolsonaro, e o próprio Carracena confirma que o Gutenberg Fonseca teve reunião com o índio do bichão, que era, como nós vimos naquela imagem, tinha a sua intimidade, ele tinha um relacionamento amoroso ou sexual com o T.H. Joias. Isso é um retrato, isso pode ser apenas a ponta do iceberg do governo de Cláudio Castro. Por isso nós vamos continuar nessa apuração, e por isso que foi muito importante a entrevista do ex-governador Garotinho. Então, antes de vocês ficarem com aí a íntegra da entrevista, eu faço então um apelo para que vocês, que ainda não estão inscritos no canal, que o façam aqui no Brasil 247, aqueles que puderem, que patrocinem o Brasil 247, porque o jornalismo independente precisa de você para contar as histórias que a mídia corporativa não conta. Este é o nosso papel e você pode contar aqui conosco. É preciso verificar se esse boicote, essa ação contra a lei antifacção do governo federal não é, na verdade, uma ação que vai além da política. É uma ação que seria de interesse do próprio crime organizado, ou aqueles que são raposas tentando se passar por galinha. Como disse o Cláudio Castro, numa entrevista, logo que teve a operação, ele fez uma acusação mentirosa ao governo federal, dizendo que o Lula é contra a GLO, e por isso que ele fez a operação sozinho, sem pedir ajuda da Polícia Federal. Ele disse que não é verdade que o governo Lula é contra a GLO. Isso não é verdade, porque já decretou a GLO outras vezes, inclusive no próprio Rio de Janeiro. Também o Cláudio Castro disse que precisaria, o ideal, ele foi pedir ajuda aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, para
pedir para que o governo dos Estados Unidos considerasse as organizações criminosas aqui no Brasil organizações terroristas, o que, tecnicamente, é um erro. São máfias, organizações criminosas de caráter mafioso, mas não terrorista. E se o Brasil, o Cláudio Castro, faz esse apelo, trabalha isso internamente para que o Brasil, pela lei, considere esses grupos terroristas, o que vai permitir aos Estados Unidos fazer uma intervenção no próprio Brasil. E aí o Cláudio Castro, ao fazer essa defesa, ele disse que o crime organizado ele tem um poder hoje acima da capacidade do Estado de atuar ou de enfrentar. Ora, se isso é verdade, por que ele empoderou o Comando Vermelho, fazendo aquela movimentação, trazendo o Rafael Pisciani de volta para o governo, para abrir caminho para que um lavador de dinheiro do Comando Vermelho assumisse um cargo importante no Estado, o de deputado estadual? Por que fez isso? Para tornar o Comando Vermelho ainda mais forte, com poder acima ainda do Estado do Rio de Janeiro, o que de resto não é verdadeiro. O poder do Comando Vermelho vem da corrupção que atinge policiais e agora nós sabemos que corrompeu também integrantes do governo Cláudio Castro. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fique com a íntegra da entrevista de Antony Garotinho. Preste bastante atenção porque ele diz coisas muito importantes com o conhecimento, né, de quem foi governador e sabe quais são as pressões, quais são os grupos de interesses do Estado. Mais uma vez, obrigado e até mais. Fique com a entrevista. Muito boa noite. Bom, vou direto aqui ao assunto. Teremos agora uma entrevista com um dos políticos mais importantes do Brasil, com assim, uma trajetória muito conhecida de todos, governador, deputado federal, muito corajoso, muito corajoso. Eu tive a oportunidade, quando trabalhei na TV Globo, de cobrir o governo dele, logo no primeiro mandato dele, que subiu em 99, ele se elegeu em 98. É o Antony Garotinho, chamando aqui o Antony Garotinho. Muito boa noite, governador, muito obrigado por atender o nosso convite. Passo a palavra. Boa noite, Joaquim. Está me ouvindo bem aí? Tranquilo? Muito é um bem. Prazer falar com você e com todo o público que está acompanhando a TV 247, me colocar à sua disposição para tratar do tema que você achar interessante nesse momento da vida brasileira. Perfeito. Governador, eu vou direto ao assunto primeiro. Começar, eu quero saber muito da sua avaliação sobre o que está acontecendo agora, que é essa PEC aí, antifacção, com a experiência que o senhor tem na segurança, na área de segurança. Mas antes disso, eu gostaria, ou ligado a isso, fazer a primeira pergunta de uma entrevista que repercutiu bastante, e uma entrevista que você deu para um colega nosso, que é o Luiz Nassif, e em que você fala a respeito de propina paga ao governador do Rio de Janeiro e do que pode estar por trás de toda esta operação, estas mortes que ocorreram lá, que eu avalio como uma chacina que ocorreram aí no estado do Rio de Janeiro. Então, eu começo perguntando para o senhor dissesse o seguinte, sobre essa denúncia, na verdade, que o senhor recebeu de que pode haver uma possível delação do TH Joias. Olha, eu, como disse ao Nassif, eu não gosto de fazer análise superficial, né? O caso do Rio de Janeiro é um caso muito complexo e quase que uma epidemia de corrupção no governo Cláudio Castro. É difícil você dizer qual é a área que não está envolvida dentro do loteamento que ele fez, entregando áreas estratégicas do governo e até áreas periféricas do governo para manter o seu grupo na Assembleia Legislativa, e essas pessoas não sabem fazer outra coisa a não ser negócio, né? E muita corrupção. E o pior que ele podia fazer, entregou a segurança pública a uma negociação. Então, esta operação, ela marca
apenas mais um capítulo lamentável do loteamento da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu até num podcast de um colega nosso aqui do Rio de Janeiro, eu cheguei a sugerir, há 3 meses atrás, ao ministro da Justiça que, se ele tivesse que intervir na segurança pública do Rio de Janeiro, que ele começasse pelo sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário do Rio de Janeiro se transformou numa espécie de escritório do Comando Vermelho, onde se dá ordem, se negocia, onde os líderes do Comando Vermelho dão as orientações sobre todas as atividades. É bom lembrar, Joaquim, que o Comando Vermelho ele não está restrito ao tráfico de drogas. O Comando Vermelho tem faturamento hoje com venda de gás, o Comando Vermelho tem faturamento com a internet, né? Eles têm, inclusive, um vereador eleito na cidade do Rio de Janeiro, que é o dono da internet das comunidades do Comando Vermelho. Foi eleito. Tá? Outro dia eu até fiquei admirado do prefeito inaugurando uma obra na Pavuna, abraçado com esse cidadão que é vereador. Bom, alguém pode dizer, o prefeito não sabia. Não, o prefeito é político. Né? Talvez não saiba da atividade do vereador. Mas então, indo diretamente ao fato que você me perguntou, a informação que eu tive é que o TH Joias está se sentindo um tanto quanto abandonado e que, se ele não fosse solto até o final de novembro, ele contaria tudo. Eu não sei tudo que ele sabe, mas eu sei parte de alguma coisa que ele pode contar. Né? Eu, aproximadamente 2 anos, divulguei uma foto do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, descendo numa pequena cidade do noroeste do estado. Como você disse, você trabalhou no Globo, você conhece a cidade de Natividade, né? Bem no noroeste do estado. Ele desceu num campo de futebol, num helicóptero. Eu recebi a foto, né, do helicóptero, anotei o prefixo e 2 letras que estavam colocadas, até me chamaram a atenção. O helicóptero normalmente não tem aquelas letras grandes, né? MM. Então, eu liguei para uma empresa aqui no Rio. Escuta, você conseguiria saber onde está baseado esse helicóptero? Ele disse, olha, está aqui na nossa empresa, na Barra. Eu digo, você sabe quem é o proprietário? Ele disse, sei sim. E me deu o nome do cidadão. Né? Eu digo, mas vem cá, e o que faz esse cidadão? Eu até te aconselho, garotinho, não se mete muito com isso não, porque esse cara é o rei do ouro. Rei do ouro? Eu falei, mas como o rei do ouro? Esse camarada aí já foi preso pela Polícia Federal algumas vezes lá no Pará, né? Até me contou uma história meio folclórica, e depois alguns colegas nossos da Rede Liberal, lá de Belém do Pará, jornalistas, confirmaram para mim que no dia do casamento dele, o prefeito da cidade onde ele reside decretou feriado. Né? Tamanha a relevância, né, no âmbito da corrupção do MM, mas o que esse helicóptero está fazendo no Rio? Né? E transportando para baixo, para cima, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o braço direito do governador, pelo menos até aquele momento, né? Está aí o helicóptero. Né? Então eu comecei a futucar um jornalista, né? Antes de ser político, eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal. Sim. Né? Sim. E puxa daqui, puxa dali. Né? Eu falei, bom, será que esse camarada mexe com ouro aqui no Rio, né? E ele tem uma estratégia, né? Como a empresa dele tem um capital social altíssimo, as outras empresas que ele abre em vários estados do país, Mato Grosso, Goiás, são de outros setores, mas ele põe a empresa dele como
integrante daquele consórcio que cria a empresa secundária, né? E aí eu cheguei numa empresa chamada Zocar, né? Zocar Caminhões, né? E fui ver que tipo de caminhão era, se ela tinha algum contrato com o Estado. Para minha surpresa, a Zocar tinha um contrato grande com a SEDAI, né? Que no Rio de Janeiro foi privatizada a conta, né? Mas a produção e o tratamento da água ainda continuam por conta do Estado. Ou seja, privatizaram a distribuição, né? Mas a água tratada, ela é captada pela SEDAI, que ficou assim, dessa maneira, altamente lucrativa. Esse caminhão para que seria, né? Eu vi os modelos de caminhão, né? Caminhão para aterro, caminhão para transporte de água. Bom, o contrato eram faturas de 4 milhões, outra fatura de 3 milhões para transportar água. Eu falei, um negócio muito estranho, né? Mas pode ser que, mesmo com tanta água aqui, a SEDAI não consiga, através das empresas que adquiriram a distribuição, chegar em todo mundo e ter que fazer entrega de água de caminhão-pipa para o Rio de Janeiro. Seria uma coisa inusitada, mas mas mesmo assim, para o que eu estou imaginando, o cara não ia tirar um helicóptero do Pará, né, trazer para o Rio de Janeiro, tão pouca coisa. E a Zocar tem alguma outra ligação. E comecei a futucar, cheguei numa empresa no Espírito Santo, uma construtora, e essa construtora tinha uma outra sócia no Rio de Janeiro, e essa outra sócia estava fazendo uma obra de pavimentação, na verdade era uma preparação de solo, né, para a construção do Novo Guandu. Para você ter noção, só a obra que essa empresa estava fazendo de 450 milhões de reais. Né? Então, a Zocar, que pertence ao seu MM, né? E a outra empresa, a Constru Verde, que tem um laranja chamado Joaquim, que se apresenta como dono, né? Estavam fazendo ali, no total, ali, em torno de 500 milhões de reais em obras para a companhia estadual. E aí me veio a curiosidade, né? A SEDAI, a diretoria era toda do Rodrigo Bacelar e do Cláudio Castro, né? Os diretores foram indicados em conjunto, figuras meio que carimbadas, né? E assim, já meio nebulosas. Eu digo, alguma coisa de errado tem aí, né? Vamos ver como é que esse pessoal está procedendo para receber a propina. Então, né, assim, tem uma taxa média de propina que o Cabral apelidou de taxa de oxigênio, né? Quando ele confessou as propinas dele, disse que ele recebia uma taxa de oxigênio, que era de 3%. Mas para transportar água, eu falei, bom, vamos botar aqui 5%, né? Porque, inclusive, você atesta que foram transportados 100 caminhões de água, se foram 10, ninguém sabe. Se foram 1.000 também, ninguém sabe. Porque como é que você vai testar a entrega de caminhão de água, né? Pelo menos tinha que ter um fiscal que, né, atestasse, fizesse a comprovação da entrega, pelo menos tirasse foto da comunidade que foi beneficiada. E aí eu chego a um espantoso, né, uma informação que me chega que eles estavam recebendo a parte da propina em ouro. Nossa. Já houve um caso semelhante a esse do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral recebeu uma mina de ouro do Raio Batista. Mas eles não vão fazer isso de novo, né? Embora o Cabral seja consultor do governador e o filho dele esteja nomeado como assessor especial do presidente da Assembleia, do gabinete do Rodrigo Bacelar. Bom, não vamos fazer uma loucura dessa. Mas aí eu falei, bom, se ele recebe em ouro, o que ele faz com esse ouro? Né? Ele não vai ficar guardando ouro. O Sérgio Cabral deu uma mina, ele tinha
uma pessoa do relacionamento dele que era dono de uma mineradora, que era o primeiro sogro do Cabral, seu Gastão, era dono de uma mineradora. Então ele se virava lá com os parentes da primeira esposa dele para esquentar o ouro da mina. Eu falei, eu quero saber como é que esse pessoal agora está se virando aqui, fui, mexe daqui, mexe dali. Bom, eu tinha uma certa desconfiança que isso estava chegando numa determinada pessoa. Mas a minha desconfiança se tornou maior quando o suplente de deputado, o senhor TH Joias, né? O filho do deputado Pisciani, que era o deputado eleito, é chamado para ser secretário do governador e assume o suplente dele, TH Joias, primeiro suplente. E aí o TH começa aí a formatura de policiais, começa a tirar fotos com o comandante da PM, começa a entrega de viaturas. Falei, poxa, se isso é verdade mesmo, o escândalo é maior ainda. Porque ele deve estar passando informação da polícia, né, para os clientes dele. Que, embora ele tenha alguns clientes, são famosos, né? A Ludmilla fez joia com ele, o Vini Júnior, o Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno. Mas a grande clientela dele era o tráfico. Né? Você sabe que os traficantes, né, usam com aqueles colares de ouro, joia, né? Gostam de se exibir para mostrar o seu poder dentro da comunidade. E aí eu cheguei, né, eu comecei a postar matérias, né, mostrando ali, uma série de matérias, uma praticamente atrás da outra, mostrando o absurdo de um sujeito que todo mundo sabia que era traficante, né? Quando ele posou lá do comandante da Polícia Militar, eu postei a foto, o comandante até entrou em contato comigo. Eu falei, comandante, olha só, eu, um cidadão qualquer, até um político qualquer, pode chegar e abraçar uma pessoa na rua e não saber quem é. Mas o senhor é o comandante da PM, o senhor não sabe que esse cara é traficante? Nossa. Ele já foi preso por tráfico. Né? Não, mas ele estava na inauguração, ele foi convidado pelo governador em exercício, Rodrigo Bacelar, em uma. E na outra, ele foi convidado pelo Cláudio Castro. Nossa. E aí eu comecei a receber fotos dele dentro do palácio, em conversa com o ex-líder do governo, Michel Temer, André Moura, que ninguém sabe porque é secretário de governo do Rio, embora de ser sergipano. Né? Era de Sergipe, é secretário de governo do Rio de Janeiro. E o PH reunido, e, enfim, tirando foto com as autoridades, eu falei, olha, não tenho dúvida. E cheguei realmente a ter a informação, né? Não sei por que a Polícia Federal ainda não fez isso, né? Que o ouro que ele adquiria, parte do ouro, era proveniente das propinas que eram pagas pelo Rei do Ouro, né, ao senhor Cláudio Castro e ao senhor Rodrigo Bacelar. Pois bem, o que eu acho que a Polícia Federal já devia ter feito? Ele tem uma empresa. Ele é joalheiro. Ele fabrica joias. Ele posta, e eu já postei várias fotos dele, né, com ouro. Essa que o Cláudio Castro é famosa. Eu cheguei a postar essa também. Pena que está com a camisa do Flamengo, meu time do coração, não tem nada a ver com isso. Isso. Mas por que não pediram a ele as notas de aquisição do ouro? Bom, se ele fabrica, ele é TH Joias. Ele não tem mina de ouro. Ele adquire ouro de alguém, né? Mas não fizeram até agora. Ele foi indiciado hoje, né? Junto com mais 17 pessoas, mas eu digo a você que isso é só a pontinha de um iceberg que eu já vinha denunciando há muito tempo. O pacto que foi feito entre o governo
do Rio de Janeiro e o tráfico de drogas, especialmente o Comando Vermelho. Eu sou obrigado a andar com 6 seguranças quando estou no Rio ou quando estou em campos outros, colocados pelo Ministério Público. Eu estou, vamos dizer assim, sob a vigilância, né, da polícia, né, porque já tentaram aí, deram tiro no meu carro, foi amplamente noticiado, e fui ameaçado de morte, né? Gravíssimo, gravíssimo. E não, você acabou de fazer uma denúncia muito séria, que existe um pacto do governo do Rio, Bom, da administração do gasto, com... eu vou detalhar isso para você, né? Nossa, Como é que eu fui chegando, que eu fui chegando à conclusão, Joaquim. E isso tem relação, pode ter relação com essa operação, mas eu quero ouvir. Não, vamos chegar lá, porque eu estou te falando que o que antecede é tão ou mais grave do que a operação. Eu ouvia dos policiais, também percebia, né? Eu fui secretário de segurança também, que as operações eram sempre em cima das milícias e do terceiro comando. E como a ADA é muito pequenininho, né? Às vezes em cima da ADA, o Comando Vermelho ia sendo poupado. E o Comando Vermelho tomando o território, né? E avançando em outros territórios, né? Mas será que é estratégia do governo? O que é? Né? Aí eu falei, olha, não está me parecendo estratégia. Aí quando eu tive o primeiro sinal, foi quando um dos líderes do Comando Vermelho, chamado Abelha, saiu pela porta da frente de um presídio no Rio de Janeiro, andando. Ainda foi cumprimentado pelo secretário de administração penitenciária. E ele tinha um alvará, né, para mantê-lo preso. E ele saiu. Veio aquela desculpa que houve erro no sistema, um equívoco. Tá bom, vamos levar em consideração que foi um equívoco. Imaginemos que foi um equívoco. Aí me surgiu uma notícia que eu fiquei meio desconfiado, né? Que elementos do governo, do sistema penitenciário, tinham feito um pacto quando houve um grande evento no Rio de Janeiro, né, nesse ano, que durante a realização do evento não haveria nada dentro dos presídios nem fora dos presídios por parte dos integrantes do Comando Vermelho. Eu depois peguei a estatística e é impressionante como caiu tudo no período da realização do evento. Eu falei, mas tá bom, pode ter sido coincidência também. Não vamos acreditar que tem um pacto com o governo, né? Porque, você sabe, corrupção na polícia sempre existiu, não é novidade, na civil, na militar, na federal, há pouco dia, o policial foi preso, sempre existiu. Mas quando isso sobe de nível, aí é preocupante, né? Aí vem um terceiro episódio que, para mim, foi esclarecedor para eu entrar de vez na minha hipótese, né? Quando estava acontecendo um congresso médico no Rio de Janeiro, médicos do Brasil inteiro, alguns médicos desceram para tomar ali uma cervejinha num quiosque na Barra. Isso. Um dos médicos se parecia muito com um miliciano que acabava de sair da prisão, né? Tinha ganho liberdade. Pois bem, uma moto passa, né? E eram integrantes do Comando Vermelho, confundem um dos médicos com esse miliciano, eles então voltam e atiram, matando todos os médicos, só sobreviveu um, eram 4. Inclusive esse foi o mais alvejado, morreu. Aí aquele escândalo, vamos apurar. No dia seguinte, a imprensa começa a noticiar que o crime havia sido cometido por engano, que fontes do Comando Vermelho haviam afirmado que o Comando Vermelho achou que aquele médico era um miliciano solto.
Aí acontece o mais impressionante. O Comando Vermelho comunica, assim, através da imprensa, que foi um erro e manda que os integrantes da sua facção que haviam cometido o assassinato, por engano, retornassem à sua base de origem. Eles são julgados por um júri lá do Comando Vermelho e são executados. E o crime é dado pela polícia como solucionado. Isso aí foi amplamente noticiado. Você, como jornalista, deve ter tido conhecimento dos fatos. Mas ainda assim, eu digo, deve ter algum folclore demais nisso. Não é possível, né? Um fato, um segundo fato, um terceiro fato. Aí veio o fato para mim que é inquestionável, né? Veio comprovar. Sumiram as armas do quartel de Barueri, em São Paulo, né? Fuzis. O Serviço de Inteligência do Exército começa, então, a trabalhar no sentido de tentar descobrir onde essas armas estavam. E descobre que elas estavam na Rocinha. E, então, comunica ao governo do Estado que o Exército Brasileiro iria cercar a Rocinha e a Polícia Militar iria subir e, no local já identificado pelo Exército, recolher as armas que haviam sido roubadas. Antes que isso ocorresse, um subsecretário, hoje subsecretário-geral, à época subsecretário de inteligência, dos presídios, homem de confiança do governador, conversa com os oficiais do Exército, né, que iam comandar a operação, dizendo: ó, isso aí, entrar na Rocinha, isso vai dar muito problema, vai morrer muita gente, é melhor a gente tentar resolver isso de outra forma. Para minha tristeza, os oficiais aceitaram a proposta dele. E qual é a proposta do senhor Leonardo Francisquim? É o nome do subsecretário. Era ir ao presídio e negociar com os líderes do Comando Vermelho a entrega voluntária das armas. Só que esqueceram de falar com o policial penal que estava de plantão. Então, quando o cidadão se apresentou lá, né, eles se apresentaram com o nome de 2 policiais penais, de nome Bruno e Lima. Só que hoje os presídios do Rio têm portaria unificada. Então você tem que meter o dedo, né? Quando meteu o dedo, o policial falou: opa, vocês não são policiais penais. Não consta registro de vocês, né? Então vocês não vão poder entrar. Aí começa uma discussão, aí o policial penal dá voz de prisão a 2 oficiais do Exército Brasileiro. Aí começa uma confusão na porta do presídio, é chamado o senhor Leonardo Francisquim, subsecretário de inteligência, que tinha combinado, né, essa burrice, embora sendo secretário de inteligência. Pois bem, tudo isso foi constado do ato, no livro, né, de ocorrência lá do presídio, está tudo registrado. Então fizeram acordo: olha, como é uma operação secreta, né, ninguém pode saber, né, então o senhor fica aí quietinho. O cara, para se prevenir, diz: vou me proteger. Bom, mas o resultado foi surpreendente. Eles entraram, acompanhados do subsecretário, negociaram, e o criminoso, o Comando Vermelho, disse assim: olha, faz o seguinte, vocês compareçam amanhã, lá em Jacarepaguá, na rua tal, vai ter um carro estacionado, tá? As armas vão estar dentro do carro, vocês podem ir lá pegar a arma. E assim aconteceu e ninguém foi preso. Então, se isso não é um conluio, né, completo do governo com o crime no Rio de Janeiro, eu já não sei mais o que é. Porque é escandaloso, né, o nível de corrupção do governo do Estado. Tem agora o julgamento aí do caso CEPERJ, né, onde 27 mil pessoas foram contratadas para fazer campanha para o Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e para outros deputados do grupo político dele, mas isso é pinto. Isso não é nada. O presidente da Assembleia
estava respondendo a um inquérito por enriquecimento ilícito. O Ministério Público mandou primeiro arquivar. Recorremos, então, ao Conselho Superior do Ministério Público. E, diante das evidências, o Conselho Superior do Ministério Público resolveu reabrir. Então, esse mesmo presidente, né, que até poucos dias, dizem que eles brigaram, né, que até poucos dias era braço direito do governador, chamado até de governador de fato, né, porque o outro obedecia praticamente tudo que ele determinava, ele responde por enriquecimento ilícito. Mora numa cobertura dupla em frente ao Palácio da cidade, da Prefeitura do Rio de Janeiro, em Botafogo, e declara que paga R$2.000 de aluguel em 2 coberturas. E há quem acredite, né? Ele comprou uma mansão em Teresópolis, que nós conseguimos filmar com a ajuda do pessoal do UOL, né? O jornalista também aqui do Rio, Gabriel Barreira, né, nos ajudou, né, no levantamento. Eu passei a informação. Uma mansão que, antes da reforma, estava avaliada em R$4 milhões. Em Teresópolis, um local onde praticamente o acesso só se chega lá por helicóptero, né? Depois da reforma, hoje ela deve estar avaliada em aproximadamente 8, 10 milhões de reais. O governador, então, nem se fala. Então, a investigação é contra o Cláudio, é contra o Rodrigo Bacelar, que é o homem direto do Cláudio Castro. Então, a situação do CEPERJ, né, governador? O presidente da CEPERJ, é isso. É o presidente do CEPERJ. Esse que comprou a cobertura é o presidente do CEPERJ. Não, ele é o presidente da Assembleia. Ah, tá. Ele é o presidente da Assembleia. Esse que mora em Delgueira. O Rodrigo Bacelar, você está falando. O Rodrigo Bacelar. Eu entendi. O presidente do caso CEPERJ é indicação dele. Ah, tá. Tá certo. É um operador dele. Esse é outro escândalo. O abuso, você falou que é pequeno, é pinto perto, mas tem o uso do CEPERJ e da UERJ também, né? Ali foram usados 400 milhões, sendo que a maioria foi pago na boca do caixa. Exato, é um absurdo. E eu não sei por que não caçaram ainda o governador, porque eu acompanhei o julgamento aqui em Brasília, porque estou em Brasília agora, é um absurdo. Né? Tem muita prova. É isso. Mas pode continuar, eu estou gostando da história. No Rio de Janeiro, ele foi absolvido 4-3. Se você pegar o voto do relator, desembargador Peterson, que é um desembargador de carreira, né, ele bota detalhes que, assim, são inquestionáveis. Não há a menor sombra de dúvida de que foi usada impiedosamente a máquina para derrotar os candidatos oponentes e com claro desvio de finalidade, dinheiro oriundo da privatização da distribuição de água da SEDAI. 400 milhões de reais pagos na boca do caixa, sem nenhum recibo, e mais, fraudando o INSS, porque as pessoas tinham descontado naquele papelote que recebiam do banco, né, um desconto do INSS, e se você for procurar, essas pessoas nunca contribuíram por INSS, está fraudando a Previdência Social. É um escândalo. Qual que é a relação com a privatização da SEDAI? Porque só para fazer a distribuição de água, né, que é a SEDAI, só para contar aqui, quando o Garotinho era o governador, eu um dia estava entrevistando o Garotinho, ele tinha o extrato bancário da SEDAI no paletó. Aí ele tirou o extrato, falou, olha quanto que tem de saldo. É por isso que eles queriam privatizar a SEDAI. Você me mostrou isso, e quem queria privatizar era o governo anterior, que era o Marcelo Alencar. Você falou, é isso, eles diziam que dava prejuízo, etc. Ela falou, não dá prejuízo coisíssima nenhuma. Olha aqui. Só para mostrar a tua preocupação, e aquilo me chamou a atenção,
pelo fato de você estar defendendo o que era público, né? O que era importante e a SEDAI era importante. Mas agora eu queria entender qual a relação que tem a grana da SEBRAE, da SEDAI, o dinheiro da SEDAI, com a história do CEPERJ. Não, o dinheiro que foi usado para pagar esses fantasmas era o dinheiro da SEDAI, da privatização da SEDAI, que as empresas compraram as concessões, os lotes de distribuição. Ficou provado que o dinheiro saía justamente das contas, né, onde foram depositados os recursos provenientes da SEDAI, da venda da distribuição da SEDAI. Ou seja, venderam a companhia para fazer campanha. Torraram uma companhia estratégica de água, né, e de esgoto, que cobra esgoto sem ter esgoto, mas por lei cobra, para fazer a campanha de reeleição do seu Cláudio Castro. E sem contar que pode ter sido usado, por exemplo, nessa cobertura que você acabou de dizer, da mansão lá a cobertura em Botafogo, a mansão lá em Teresópolis. Não, aí é uma operação casada. Como eu te disse, o Rodrigo Bacelar tem gente em todos os órgãos. Então, por exemplo, um dos lugares onde ele mais arrecada é na Secretaria de Infraestrutura e no Departamento de Estradas e Rodagens. As empresas que faziam obras tinham que pagar propina ao irmão dele, chamado seu Nelson Bacelar. Aliás, a Polícia Federal, quando fez uma busca e apreensão na casa do irmão do governador Cláudio Castro, achou uma lista de empreiteiras e de saldos a receber e de pessoas a pagar. Não sei o que aconteceu, porque o superintendente aqui da época era um homem muito sério, mas ele foi transferido daqui, o senhor Almada, né? Porque ele fez uma operação aí, não agradou muito a classe política, fizeram uma pressão para ele sair do Rio de Janeiro e ele, como se diz, caiu para cima, foi para o setor de inteligência da Polícia Federal. Eu acho que está em Brasília no momento. Então, o dinheiro que ele adquiriu, essa quantidade de bens, vem da operação do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, das construtoras que fazem asfalto, obras de galerias, vem da Secretaria de Educação, que acabou, hoje, inclusive, a matéria de abertura do RJ local, foi o credenciamento de uma empresa para a Secretaria de Educação comprar 250 milhões de kits de robótica. E no final do ano passado, na véspera praticamente de fechar o ano, a Secretaria comprou 78 milhões de livros, que não são livros didáticos, não. Tá? São livros de historinha. Né? Então, ele opera a Secretaria de Educação, ele opera a Secretaria de Fazenda, de onde vinha muito dinheiro para ele, de empresas que movimentavam combustível, inclusive a Refit, do notório sonegador brasileiro Ricardo Magno, né, que, segundo consta, né, importou, segundo consta do relatório da Receita Federal e da Polícia Federal, ele não fazia gasolina nenhuma, ele importava gasolina já pronta e tirava nota para sonegar impostos. Ele deve ao Estado de São Paulo de ICMS 11 bilhões e 8 bilhões ao Rio, fora o que ele deve em parcela menor, né, aos outros estados e também deve à União. Então, assim, a fortuna do Rodrigo Bacelar vem desse loteamento do governo. Né? Ele, como presidente da Assembleia, ficou responsável por montar uma base de sustentação para o governador. Para montar essa base, ele pediu os cargos que ele considerava estratégicos, inclusive os da segurança pública. Né?
E foi dado a ele. E ele fez, então, o loteamento naquela velha máxima. Primeiro o meu, depois o seu. De todas as áreas que ele supostamente dividia com os deputados, ele ficava com uma parte. Você imagina quantas delegacias, né? Quantas obras de estrada, quantas reformas de colégio, quantas compras de material escolar. É uma barbaridade aqui. Eu sou autor da notícia crime que gerou a investigação contra o Sérgio Cabral. Fui eu que protocolei como deputado federal na PGR e detalhei tudo, né? Tanto que eu servi como base ali para o Ministério Público propor as 30 e poucas ações contra o Sérgio Cabral. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse governo aqui, o Cabral é aluno. É aluno. A situação do Rio de Janeiro nunca foi perto do que é hoje. Em todas as áreas. Todas as áreas. Não tem exceção. Eu digo, mas aquele setor ali, não tem. É na Fazenda, é na CODIM, é na AGRIO, é na Secretaria de Meio Ambiente, é no INEA, enfim, é geral. É na polícia. Por isso que chegamos à operação. É por isso que eu digo a você, a operação, ela não pode ser explicada pelo fim. Ela tem que ser explicada do início. O que gerou essa operação? A impunidade, o pacto com o crime e os governantes desmoralizados de terem um representante do tráfico dentro do Palácio conversando ali, o secretário. Mas justiça seja feita. Ele não é o único. E aí eu cobro do poder público que está acima do estadual a postura do seguinte: não vamos parar no TH Joias. Porque parar no TH Joias é um prêmio ao crime do Rio de Janeiro. Esse poder público acima é o governo central, o governo federal, é isso, né? Seria o federal, isso, que fez a investigação que levou à prisão do TH Joias, é isso. Não, a polícia do Rio de Janeiro sabia. Não prendia porque não podia prender. Como é que ia prender o cara que tira foto com o governador, com a camisa do Flamengo, fica em camarote do governo do estado, entendeu? Senta com o seu André Moura no Palácio Guanabara, tira foto com o comandante da PM. Entendeu? Agora, não é só ele. Não é só ele. Aqui, na Assembleia do Rio de Janeiro, nós temos gente envolvida com a milícia, gente envolvida com o tráfico, ainda tem muito mais gente envolvida com o tráfico, gente envolvida com roubo de carro. Porque o negócio do roubo de carro no Rio é um negócio que daria um livro, é inacreditável. De janeiro a agosto desse ano, foram furtados e roubados no Rio de Janeiro 193 mil veículos. É um número altíssimo, mas não é isso que me preocupa. É que eles são furtados para serem devolvidos. Não, me explica isso. Eu vou te explicar. A própria FENASEG tem um esquema com a DRFA, Delegacia de Roubo e Furto de Automóveis. Então, o carro é roubado, aí ele é levado para dentro da comunidade. Aí dentro da comunidade já tem o chamado recuperador. É um bandidinho ali, ele avisa ao policial, tá na mão, carro tal. Policial, espera aí, deixa eles darem entrada no seguro. Aí quando pede o seguro, o carro é achado, é devolvido. Aí a seguradora, ao invés de pagar o seguro, que seria muito mais caro, ela paga R$ 2.500 ao policial. O policial fica com 2.000 e dá 500 para o garoto ali. Agora você multiplica isso por 190 mil.
É um escândalo. Agora, quem é que dava o dinheiro? A Fenaseg. Quem dava o dinheiro em nome da Fenaseg? O senhor Júlio Avelar, que era o presidente da Fenaseg. Eu não estou aqui escondendo nome, entendeu? Eu estou sendo bem claro. Tudo isso, inclusive, consta de um depoimento dado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, parado, desde 2024. Está lá parado. Até para fazer de fato, eu tenho um amigo que é o Alexandre, o filho dele, roubaram o carro, mas aí localizaram o carro, mais um carro, estava em Jacarezinho. Até tem gente até que falou que isso daí era facilitado pelo próprio Comando Vermelho, porque o Jacarezinho era a área dominada pelo Comando Vermelho. Então, foi até, ele falou no sentido de, olha, o crime aqui resolve mais que a polícia, foi esse que ele disse, porque ele ligou e conseguiu localizar lá. Não, mas é assim. Olha só, se o policial que ganha R$ 8.000, né, ele recupera 5 carros por semana, ele ganha 10 mil por semana. Ele recebe 2.500, dá para o garoto da comunidade, que é normalmente um fogueteirozinho do Comando Vermelho, né, ou um cara que vigia a entrada de comunidade, né, autorizado pelo traficante da área, aí ele ganha R$ 500. Ele ganha R$ 2.500 por semana. Completa o dinheiro que o tráfico paga ele. Aí ganha a seguradora, porque deixou de pagar o seguro. Ganha o policial, né, que vai recuperar e vai ganhar 4 vezes o que ele ganha praticando crime. Ganha o garoto lá do tráfico, o bandido ali da comunidade. Quem perde? Ninguém. E a seguradora, por quê? Porque além de pagar o seguro é calculado sobre a incidência de roubos. O seguro mais caro do Brasil é no Rio de Janeiro. Nossa, é um esquema sofisticado. Mas aí, esse esquema, o governo do caso, o governo do Rio, tem relação com esse esquema? Tem pela polícia, é isso, né? Não, polícia. Mas eu te pergunto, quem nomeia o chefe de polícia? Quem escolheu o chefe de polícia no Rio de Janeiro era o presidente da Assembleia. Houve até disputa. Um grupo queria um, outro grupo queria outro. Não. Agora, depois da crise de um mês, né, para cá, que dizem que aconteceu, eles não estão se falando, né, mas continua a mesma coisa. Né? Para mim, isso é jogo de cena, porque a casa vai cair. Porque chegou a um nível que é quase que intolerável para todo mundo. Quando um bandido diz o que o Zinho disse, líder da milícia, eu quero ser preso pela Polícia Federal, porque eu não confio na Polícia do Estado. Se eu for preso pela Polícia do Estado, eu vou morrer. Quando um bandido diz isso, o que ele está dizendo? O Estado é mais bandido do que eu. Perfeito. E todo chefe de milícia, o ECO, inclusive, agora, ele é morto. De fato, nenhum chefe é apresentado vivo. Né? Na verdade, é morto, porque é um arquivo. Não é só que é arquivo. É porque eles sabem que o governo estava ligado ao Comando Vermelho. Então, se é para prender o cara da milícia, não, pelo menos me prende a Polícia Federal. Porque se eu cair na mão do Estado, eu estou na mão do Comando Vermelho. E o Comando Vermelho está em guerra com a milícia em Jacarepaguá, o Comando Vermelho está em guerra com a milícia em vários bairros da Baixada Fluminense. Porque, olha, o avanço do Comando Vermelho é impressionante. Ele não só recuperou todas as áreas que haviam perdido para a milícia, como avançou em áreas que nunca podia se imaginar que o crime ia chegar. Porque quando Cabral teve aquele negócio de UPP, o pessoal, como era avisado que haveria ocupação, os criminosos saíam, iam para outras áreas. Então foram, assim, para cidades
Bom, você pega uma cidade, por exemplo, o Rio das Ostras, calma, tranquila, praia. Cabo Frio hoje está toda dominada pelo crime. A minha cidade, né, eu hoje estou falando com você do Rio, eu estou aqui a trabalho, mas a minha cidade de Campos, totalmente dominada. É milícia ou tráfico? É tráfico. É tráfico. É tráfico. A milícia hoje tem 13, 14% das áreas. Eu não digo extensão territorial, eu digo em termos de áreas ocupadas. O Comando Vermelho deve ter mais de 60%. Nossa. E aí você tem o TCP, né, o Terceiro Comando Puro, que deve ter algo em torno de 12%, 13%. ADA, muito pouquinho, quase nada, porque quando o Fernandinho Beiramar tomou o complexo de Bangu e cortou a cabeça do o Celcinho da Vila Vintém, que era o líder da ADA, ele se ajoelhou e praticamente acabou a facção dele, e o pessoal dele, que sobrevive hoje, é narcomiliciano. Ele sobrevive numa aliança de exploração junto com a milícia de algumas áreas. Isso, o ADA, o amigo dos amigos, né? ADA, é isso. Amigo dos amigos. Não é, o Comando Vermelho não tem essa relação com a milícia, são inimigos, é isso. Agora, Isso. governador, no caso, mas se o governo permitiu a expansão do Comando Vermelho, tem um pacto com o Comando Vermelho, por que ele faria essa operação agora? Bom, aí você tem 3 possibilidades. Eu não posso cravar porque eu quero ver o desfecho. A primeira, a prisão do TH. Né? A prisão do TH é uma quebra de compromisso. Né? Segundo, a briga entre o Rodrigo Bacelar e o governador. Mas você vai dizer, mas o que essa briga tem a ver com aquilo ali? O Comando Vermelho, ele lava dinheiro nos postos de gasolina de um empresário aqui do Rio de Janeiro, que eu estava até há poucos dias proibido de falar o nome dele. Agora o Supremo Tribunal Federal me autorizou, né? Me liberou para falar o nome dele. Pode falar, Ele, então. Fernando Trabalho. Fernando Trabalho. Aham, ótimo. Fernando Trabalho. Esse cidadão, ele controla o setor de lixo no Rio, a maioria das prefeituras faz coleta de lixo com ele, né? E ele tem uma rede de postos de gasolina, onde o dinheiro do Comando Vermelho é lavado ali. Ele foi o maior contribuinte da campanha do Cláudio Castro. E quem foi advogado dele quando ele esteve preso, por uma denúncia que eu fiz, que ele montou uma empresa em nome de um morto, o advogado dele foi Rodrigo Bacelar, que é advogado. Então, essa briga pode ter desencadeado uma crise entre os dois. E uma terceira hipótese, que para mim é a mais real, né? Ou pode ser um pouco das 3, a seguinte: por motivos que não são necessários contar aqui, porque seria até uma deslealdade, que envolve questões pessoais, né? Teve uma crise aí do governador que o Rodrigo Bacelar resolveu. Né? E a pessoa que ficou responsável, né, por administrar esses recursos resolveu abrir o bico. E o Rodrigo Bacelar disse o seguinte: olha, se ela abrir o bico, eu não vou sozinho, eu levo você. Só que um negócio de família, sabe? Sim, eu estou imaginando que seja. Mas... E ele falou: eu levo você, no caso, o governador, é isso. Exatamente. Eu não vou sozinho. Aí mandou um deputado, né? E isso tem um depoimento, você falou? Tem um depoimento, isso formalizado?
Não, claro que não. Esse tipo de coisa não tem depoimento, tem evidência. Espingado em algum inquérito, algo assim. Não, o que ocorreu foi o seguinte: eu contei essa história no meu blog. Não é blog, é minha página no Instagram. Ele entrou na justiça contra mim, o governador. Eu pedi a sessão da verdade. Minha advogada foi lá e apresentou. Na semana em que até a audiência, ele desistiu. Ele desistiu? Desistiu, por escrito. O escritório que defende. Isso está no seu Instagram? Isso está no seu Instagram? Pode entrar, tem lá a procuração assinada pelo advogado dele. Cláudio Bonfim de Castro, prefeito do seu advogado, escritório Lidione, desistiu. Não, a história que gerou o processo, que gerou a ação, que ele desistiu, está contada lá ainda, ou você teve que tirar isso? Não, a história eu contei antes, quando eu disse que o Rio tinha uma nova rainha das quentinhas. Você vai acabar me entrando no assunto que eu não queria entrar. A rainha das quentinhas é porque tinha lá atrás o... Mas tem de novo. É outra mulher, não é a mesma, né? É outra rainha. É outra rainha, claro. Né? Você deve imaginar quem é, não vou falar aqui. Eu vou atrás. Não vou falar, não é por receio nenhum, não. Não, falar até por uma questão de... E quando eu botei a foto, foi um escândalo. Né? Aí chorou... Está no Instagram. Está no Instagram, ou você tirou a postagem lá? Não, a postagem está lá. Eu tirei a foto só dela. Deixei só a foto do Rodrigo. E a história está contada lá. Aí, por causa da história, ele entra na justiça. Aí eu peço a exceção da verdade para comprovar aquilo que eu havia dito. Ele vai desistir da ação. O Bacelar, que te processou, Rodrigo Bacelar. Não, o Cláudio. O Cláudio. A rainha, então, é ligada ao Cláudio, não ao Bacelar. É isso. É isso. É isso. Isso passa a ter interesse público, porque tem... isso respinga em questões da administração. Quando você fala da rainha das quentinhas, é porque deve ter algum tipo de favorecimento, algum tipo de... Você faça uma conta simples comigo. Você e os telespectadores da TV 247. São 45 mil presos no Rio. Uhum. Eles têm direito a 4 ou 5 refeições, das quais 2 são quentinhas, almoço e janta. Então são 90 mil quentinhas por dia. Se um empresário generoso, querendo agradar o governador, alguém da família do governador, der R$1 por quentinha, são 90 mil reais por dia. Esse é o tamanho da propina. E é um fornecedor que tem. Você está falando que o fornecedor era o Arthur? Não é um fornecedor. Eu estou dizendo que eu sei, aquilo é um cartel composto de algumas empresas. Eu estou dizendo, se o fornecedor, né, quiser dar R$1 por quentinha, são 90 mil reais por dia. Esse é o tamanho da propina. Por dia. E não tem sábado, domingo, feriado, que o preço tem que comer todo dia. Você multiplica 90 mil vezes 365 dias. Ah, garotinho, como é que você sabe disso? E por que você pediu a exceção da verdade? Como é que você vai provar? Um fornecedor não quis participar. Tiraram ele. Ele veio e me conta a história. Eu digo, você põe no papel? Põe. Então, bota no papel. Ele botou no papel, eu contei a história. Contei a história, eles entraram na justiça, achando que iam me arrebentar. Quando souberam que eu sabia do assunto, aí desistiram. E o papel é um depoimento que está em cartório, provavelmente, é isso? Não foi para você? Está comigo, está comigo. Você tem esse documento, uma cópia desse documento, assinado por ele. E eles desistiram porque sabem que o cara que falou é verdade. Claro. E ele estava disposto a falar no Ministério Público. Eu falei, se der problema, você vai ao Ministério Público.
Nossa, que interessante. Você é um investigador. Eu já vi vários casos teus. Realmente você investiga, né? Você, como radialista conhecido há muito tempo, faz essa investigação. E você acha que então essa operação foi porque o Rodrigo Bacelar tem ligação com o Comando Vermelho, é isso? Não, não só o Rodrigo, o governo. O Rodrigo e o governo. Isso foi para tirar do foco essas questões ou foi para queimar arquivo? Por que eles fariam essa grande. Essa é a minha dúvida, entendeu? É. Se foi uma queima de arquivo, né? Ou se foi por causa da confusão entre os dois aí, né? Que tem outros desdobramentos, né? O TH Joias é mais ligado ao Bacelar ou mais ligado ao governador? Aos dois, quem fez ele deputado foi o Cláudio Castro, que chamou o Leonardo para ser, o Rafael, para ser secretário. A ligação dele é com os dois. Do TH, você fala, dos dois, é isso, né? Mas então, É o isso. fato. E a prisão dele não tem nada a ver com os dois, porque veio do governo federal. Aí desarrumou tudo, é isso? Que desequilibrou essa máfiazinha, vamos dizer assim. Uma mafiazinha não, essa grande máfia, essa grande organização. É Rapaz, isso. olha, eu vou dizer uma coisa para você, Joaquim. A coisa é, aqui no Rio, dá um filme. Pô, mas Dá um demais. filme. O que você está contando é demais. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente combinou uma hora, tem uma hora, mas eu queria continuar essa conversa. É muita coisa. Isso é um roteiro que você está falando, é um filme. Você não quer É, continuar? eu posso ficar mais alguns minutos, mas eu não posso ficar muito também, porque Tá. eu estou exausto hoje, trabalhei o dia todo aqui, mas mais Deixa alguns eu minutos, falar se quiser perguntar mais alguma coisa aí, eu estou. isso. Vamos fazer esse fecho, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, sobre o Garotinho. O Garotinho foi lá atrás, foi prefeito, né, de Campos, muito jovem, Duas político. vezes. Duas, sim, mas começou lá atrás. As pessoas precisam saber que a primeira experiência de Bolsa Família foi de Campos, foi com um convênio que ele teve com o governo da Alemanha, houve uma fundação da Alemanha, uma coisa assim, que era dar $1 ou $2 por dia de permanência da criança nas escolas. Quando eu fiz uma série de reportagens para a revista Não, Veja, esse aí foi outro programa. Esse aí foi isso o. aquilo era o embrião do Bolsa Família, foi muito antes de qualquer Bolsa Família. E eu Sim, tive sim. uma Mas matéria para ver, esse infantil, programa que você se refere, mostrando tudo isso. Uhum. esse programa que você se refere é o PET, Programa de Isso, Erradicação do Trabalho Infantil, que as crianças cortavam cana, né? isso. E eu, então, consegui com um convênio com o governo alemão, e a gente dava uma bolsa de estudo para a criança sair do trabalho, né? Isso. E estudar. Com isso, a dona Ruth Cardoso, à época, foi a Campos, viu o programa, então ela criou o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Bolsa Família, ele nasceu de um outro programa, chamado Cheque Cidadão. Não, eu sei disso, mas quando eu falo que é o embrião do Bolsa Família, que foi a primeira experiência. Eu vi isso, Sim, que eu trabalho infantil, que eu fiz uma série de matéria, a série não, uma matéria para Veja, e eu fui a Campos. Encontrei menino na cana, quando você tinha saído e acabou o programa, eles voltaram para a cana, e tinham 2 anos de estudo, e foram tá 2 anos vendo? que duraram o programa. Eu tenho que dar esse testemunho, porque eu achei fantástico naquela ocasião, porque é de 1990, antes até do governo do 90, 91, algo assim, antes do governo do Fernando Henrique Cardoso, que é quando começou o Bolsa, aquela Bolsa Escola, Bolsa Educação, né? Não, Mas depois eu teve uma só, experiência em Campinas, teve uma experiência aqui em Brasília, do Cristóvão, mas tudo começou lá, viu? Com esse convênio com uma fundação alemã, algo assim. Só para dar esse testemunho, que eu achei muito inovador, e ali está a origem. Se você der recurso para a família, você tira a criança do trabalho infantil, ela vai para a escola. eu fico muito feliz, né, quando eu vejo criança estudando. Eu sempre fui muito amigo e admirador do professor Darcy Ribeiro, a quem eu considero uma das figuras que tem maior compreensão da realidade brasileira. E o professor Darcy Ribeiro, numa certa ocasião, ele disse, num debate que eu estava assistindo, e ele foi questionado, né, se o CIEP era muito caro, né? Ele disse assim: caro é ignorância, isso é que é caro.
Eu estou dando esse tipo para as pessoas saberem, entendeu? Lá atrás, o Garotinho, salvo engano, ele é fundador do PT, eu acho, para as pessoas saberem. Bem atrás, Não, no início. Era ator, eu acho que era ator de teatro, fazia teatro, algo eu assim. comecei minha vida. Tem uma trajetória grande, dedicada à vida pública mesmo. As pessoas têm que saber Eu, disso. eu comecei, na verdade, na clandestinidade, né? Eu era muito radical. Eu fui do CGB, Coletivo Gregório Bezerra. Para nós, Prestes era liberal, para você ter. Aí, quando veio a formação dos partidos, eu participei da fundação do PT. Eu fui candidato pelo PT em Campos. Depois eu fui fazendo algumas revisões históricas, entrei para o PDT, onde eu fiquei 18 anos, onde eu fui prefeito, deputado estadual, o governador do estado, secretário de Agricultura do Brizola, com muito carinho. Depois eu me decepcionei muito com a vida partidária brasileira. Os partidos brasileiros, as cúpulas partidárias brasileiras, elas apodreceram. Nós vivemos num sistema tão confuso, né, que nós temos escrito na Constituição que o nosso sistema é bicameral, Câmara e Senado. Mas, no entanto, ele é tricameral, é Câmara, Senado e Supremo. Nós temos escrito na Constituição que nós vivemos no regime presidencialista. No entanto, a última palavra não é do presidente da República, é do Congresso Nacional. Nós temos um presidente da República, já há algum tempo, que tem o seu orçamento sequestrado, né? E tudo isso fruto, ao meu ver, de um equívoco da esquerda brasileira que não fez o principal. Para mim, a origem da dependência brasileira e do atraso brasileiro é a dívida pública brasileira. Enquanto ela não for auditada, renegociada a mais prazo, o Brasil, enquanto gastar 50% de tudo que arrecada para pagar juros, o Brasil vai continuar concentrando renda. Esse é o problema central. Enquanto o governo se esforça para dar R$650 a 17, 20 bilhões de famílias, gasta por ano 1 trilhão e 100 bilhões para dar para meia dúzia de famílias que concentram a renda do país. Não à toa, 1% dos brasileiros, 1%, detém a mesma riqueza que 50% da população brasileira. É uma concentração brutal que os governos de esquerda no Brasil não tiveram a coragem de enfrentar. Eu lamento. E eu dizia, mas é muito difícil com esse Congresso, né? Eles representam justamente isso. Inclusive, sequestraram agora o orçamento justamente para não depender do governo, para não precisar nem se interessar por ministério. Porque mas isso já foi no período do Eduardo Cunha com a Dilma. Né? Para mim, né, no ano de 98, né, eu disputei a eleição presidencial, tive a oportunidade de ter 18% dos votos, quase 16 milhões de votos, e no segundo turno apoiei o Lula. Né? E eu me decepcionei naquele momento quando o Lula me convidou para ser ministro. Nós tivemos uma conversa franca, sincera, eu, ele, Zé Dirceu e a Rosinha, que tinha sido eleita governadora, e eu perguntei a ele, Lula, e aí, como é que nós vamos tocar essa política econômica aí? Ele disse, não, eu convidei o Meirelles para ser presidente do Banco Central. Aí eu parei. Entendeu? Porque repetiu o mesmo modelo econômico, o tripé macroeconômico que o Brasil vem insistindo e não cresce, que é meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Enquanto insistir nisso, enquanto o Brasil não tiver meta de crescimento, que o que faz o país mudar é o crescimento. Enquanto o Brasil não tiver meta para pagar, o que tem meta para gastar na educação e não tem meta para pagar dívida? Não tem limite para dívida. Isso. Não pode. Não pode. Porque o mercado, nós somos refém do mercado. Quantos votos o mercado tem? Isso.
Eu vou dizer uma coisa para você, mas a única dúvida é se há espaço político para isso. Quer dizer, um governo não é imperial, não consegue, entendeu? É isso que eu digo. Esse é o caminho, concordo totalmente. Não sei se Mas olha só, é porque quer fazer sem confronto. isso. Não existe mudança sem confronto. O Governador, Brizola, hoje o senhor anda com 6 seguranças. É o preço do sei. confronto, entendeu? Eu estou dizendo, porque Não, o que eu a paguei. coragem que você tem de falar certas coisas, só você fala essas coisas. Olha, Realmente. olha só, eu fui preso 4 vezes. Todo mundo sabia que era perseguição política, porque eu tinha denunciado o Cabral e o esquema que ele tinha na justiça. E o cara da justiça que mandava no Rio, poderosíssimo, né? Manda na maçonaria brasileira, pessoa super influente, poderosa. Então, todo mundo sabia que era perseguição. Mas, assim, o Brasil vai cedendo. E aí você vê que isso, no final, não representa nada para a população. Porque aquilo que vai fazer o país crescer é fazer com que o país se reindustrialize, o país tenha ganhos reais com os seus produtos naturais. O que adianta o Brasil produzir a quantidade de petróleo que produz, mandar para fora e comprar gasolina de volta, comprar óleo diesel de volta? Outro dia eu estava tomando um café com um amigo meu, ele foi pegar a filha na escola, aí ela pediu para o pai dela, pai, me dá um chocolate belga. Aí o pai deu um chocolate belga para ela. Eu falei, você sabe quantos pés de cacau tem lá na Bélgica? Nenhum. A Bélgica não tem clima para ter cacau. É a mesma coisa do nosso café, é a mesma coisa da nossa laranja, é a mesma coisa do nosso aço, é a mesma coisa da nossa. Não é à toa que os Estados Unidos quer o que agora? Ele quer explorar as terras raras. O governador, é uma entrevista fantástica essa que teria, que você conhece muito, mas isso custou o mandato da Dilma. O Comperj, por exemplo, quando estava em refinaria, que o Brasil foi fazer refinaria nos Estados Unidos, que era uma coisa estrategicamente boa, é colocar a gasolina da Petrobras lá, refinar, fazer o contrário, é vender lá. Era uma coisa estratégica boa, mas custou o mandato dela e a prisão. Mas olha só, olha só, eu me lembro de uma conversa minha com o Brizola, porque quando eu fui secretário de Agricultura, eu aluguei um apartamento na Domingos Ferreira, em Copacabana, que era próximo de onde ele residia. Então o Brizola é aquele cara que gostava de conversar, bater papo. Então eu aprendi muito da história real do Brasil com o Brizola. Então ele me conta que no golpe de 64, ele queria resistir. Né? Então ele telefona para o Jango. Né? E diz, Jango, aqui, vamos resistir. Aí Jango diz, cadê o povo? Na hora que tentaram tirar a Dilma, cadê o povo? Diz que ele ainda liga pro Julião e pergunta, cadê as ligas? Cadê o MST? Né? Quem tinha que garantir o mandato era quem estava sendo beneficiado pelo mandato. As pessoas que não tinham oportunidade de trabalho, as pessoas que não podiam viver porque não tinham programa social, as pessoas que não conseguiam sobreviver porque viviam abaixo da linha da miséria, as pessoas que queriam um pedaço de terra. Então, já se provou que não adianta. Eu não estou pregando luta de classe aqui, não. Eu só quero dizer o seguinte, enquanto não se romper com esse modelo econômico, não é chegar para os donos da dívida e dizer, não vamos pagar, não vamos pagar. Mas não vamos pagar o seguinte, vocês esse ano têm que receber 1 trilhão e 100 bilhões. Tá legal? Tá bom. Eles vão receber 600 bilhões. E os outros 500 bilhões? E os outros 500 bilhões, eu vou fazer estrada, eu vou fazer escola, eu vou fazer saneamento básico. Aí o país vai funcionar, porque hoje sabe o que acontece? Falta dinheiro na saúde. Aí você tem um sistema único de saúde. Mas o cara que quer ter saúde tem que pagar um plano de saúde. Porque se ele precisar da saúde pública, ele pode não ter. Aí o camarada que quer botar o filho num colégio bom, a escola no Brasil, teoricamente, é pública. Mas ele vai botar no colégio particular. Porque a escola pública, o professor não vai. Né? Aí, segurança.
não tem dinheiro para o sistema de segurança, aí tem que botar segurança privada. Então você tem um governo que arrecada cada vez mais para dar para os bancos. Concentrar renda. Se o governo arrecadasse mais e eu tivesse escola boa, saúde boa, não precisasse pagar plano de saúde, se o sistema de transporte que funcionasse, seria um prazer para o povo pagar. Eu não tenho a menor dúvida disso. A tristeza de quem paga o imposto é pagar o imposto e depois ter que pagar de novo. Aí é difícil, né? É uma situação que as pessoas que comandam o Brasil deviam refletir. Mas sempre foi assim. Não é verdade. Entre 1930 até 1970, o Brasil cresceu uma média de 7% ao ano, com um pico de 17% ao ano. Isso começou, essa roda gigante, com o endividamento do regime militar, que foram pegando dinheiro. Quando explodiu, eles saíram fora da política e deixaram a bomba na mão dos futuros presidentes. Tem que retomar um programa de desenvolvimento. Desenvolvimento em lugar nenhum do mundo é palavrão. No Brasil é palavrão. Não pode. Governador, deixa eu do nosso horário. Olha, primeiro admirador que você tem aqui, que é o nosso João Pedro, que é o melhor desenhista autista do mundo, fez vocês e a Rosinha, os dois, eu vou te mandar. Tá? Ele mandou para mim, no dia que eu dei entrevista lá no Nacife, ele mandou para mim pelo WhatsApp. Obrigado, viu, João? Obrigado de coração. Você já tem, está aqui, olha. Então, ele fez questão, pediu para que eu mostrasse. Então, está aqui. Tem aqui a Marisa Costa, um comentário dela, dizendo que coragem do garotinho. E tem uma pergunta, se você puder responder rapidamente, que é muito complexa, mas se puder responder rapidamente, que fala por que o senhor demitiu o Luiz Eduardo Soares pela TV quando ele denunciou a banda podre da polícia no Rio de Janeiro, Recife, na luta. Essa é uma pergunta do Américo Machado. Olha, Américo, primeiro não foi o Luiz Eduardo que denunciou a banda podre, que denunciou fui eu. Luiz Eduardo Soares é um excelente cidadão, bom cientista social, mas profundamente teórico. Né? E a gente tem que ser, na vida pública, um misto de conhecimento que ele tem, teoria e prática. Né? Eu não demiti o Luiz Eduardo Soares pela televisão. O Luiz Eduardo já estava demitido. Essa história que se conta é mais uma lenda. Tem uma lenda também que conta que eu, naquele caso do ônibus 174, pedi para o cara, atirador de elite, não atirar no bandido. Eu nunca disse isso. Mas conto. São essas histórias que vão... Né? Eu tenho respeito pelo Luiz Eduardo, embora não concorde com algumas teses dele, né? Mas é um bom pesquisador, uma pessoa séria. Né? Ele escreveu um livro por ele. Né? Tenho respeito por ele. Fiquei até surpreso com uma entrevista, e nem sei se ela falou aquilo. Eu até cheguei a duvidar que a Jaqueline Muniz, que eu conheci, que participou de um livro junto comigo, tivesse dito que ia enfrentar bandido com pedrada. Acho que interpretaram ela mal, né? Porque Jaqueline não é doida. Né? Pode até a pessoa ser, ela não concorda com a posição dela. A maluca, ela não é. E é uma estudiosa. Né? Perfeito. Governador, então, para a gente encerrar, quais são os seus planos? O senhor se candidata para o ano que vem, não? 2026? Eu não sei, eu estou pensando ainda. Eu vou a Brasília no dia 25, vou ter uma conversa aí, política. Eu fiquei muito frustrado, porque o meu sonho sempre foi voltar para o PDT. Né? Eu tentei 4 vezes e o Lupe me impediu. Né? Eu me filiava, ele me desfiliava. Então eu fiquei meio que, assim, estudioso, leio muito, penso o Brasil, né? Mas não sei se vou militar na vida pública. Eu estou querendo agora falar o que eu tenho vontade de falar, pensar o Brasil que pode mudar, né? Para que essa nova geração não perca a esperança na política. O caminho para mudar as coisas é a política. Né? Claro. Mas não significa política nesse sentido de que tem que ceder sempre, não.
às vezes é preciso confrontar. Realmente aí fazendo assim, jus ao carinho que o Leonel Brizola tinha por você, né? Porque eu acompanhei isso naquela ocasião, que ele também pensava assim, né? E também é preciso tensionar, muitas vezes, enfrentar. Obrigado a você pela oportunidade, viu, Joaquim? Muito obrigado a você. Muitíssimo obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, pela coragem. Isso é indiscutível. O Kaique Butler diz aqui que lembra que o caso da Barra foi com o irmão da deputada Sâmia Bonfim. É isso. Exatamente. Bem lembrado, foi com ele mesmo. Tá ótimo. Bom, governador, muitíssimo obrigado, viu? Um grande Obrigado, abraço. Um abraço. Dê um abraço para a Tuxa aí que eu mandei, viu? Sim, farei isso. Um abraço.